Então, turma, quando nós falamos no aspecto farmacocinético, nós estamos falando de uma característica da farmacologia que está associado ao movimento que o fármaco faz no organismo, né? Que esse movimento ele está associado aos aspectos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção de medicamento. E aí, nesse contexto, quando a gente fala dos aspectos farmacocinéticos em relação à química farmacêutica, é importante nós compreendermos que, dependendo da estrutura química do medicamento, dependendo dos radicais, dependendo dos átomos que esses medicamentos eles têm, isso pode influenciar em uma dessas fases ou em mais de uma dessas fases farmacêuticas, tá? Dessa fase farmacocinética. E aí é importante nós entendermos a ação biológica do fármaco, pois, dependendo dessa característica, né, dependendo dessa resposta biológica, nós vamos ter uma biodisponibilidade do medicamento e que está totalmente associado à fase farmacêutica e à fase farmacocinética. Quando eu falo em fase farmacêutica, eu estou falando de dois aspectos, que é a desintegração e a diluição. Não sei se vocês se recordam, mas quando nós falamos farmacocinética, nós falamos de absorção, nós falamos de distribuição e nós falamos de metabolização e de eliminação. Mas antes de um medicamento ele ser absorvido e alcance a corrente sanguínea, o medicamento ele precisa ser desintegrado ou diluído. Isso é o que nós chamamos de fase farmacêutica. De modo geral, como é que seria isso? O que é que acontece? Os medicamentos em si, toda vez que eles são, de modo geral, administrados por via oral, ou eles precisam ser desintegrados e diluídos para ser absorvido, ou eles são logo só diluídos. O que seria isso? Por exemplo, quando você tem um medicamento, ele é comprimido, é um medicamento sólido, ele é comprimido e ele é administrado por via oral, esse medicamento em si, ele precisa fazer o quê? Ser desintegrado para depois ser diluído no suco gástrico e, consequentemente, ser absorvido. Isso é chamado de fase farmacêutica. Quando nós falamos de um medicamento que ele é líquido e ele é administrado por via oral, esse medicamento ele não precisa passar pela desintegração. Como ele é líquido, ele já vai direto para o estômago e dilui no suco gástrico e fica apto a ser absorvido. Por isso que os medicamentos líquidos têm a tendência de serem mais, ter um efeito mais rápido, porque eles não passam, de modo geral, por toda a fase farmacêutica. Contudo, depois que ocorre esse processo de desintegração e diluição, vem as fases farmacocinéticas, né? Vem a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Vamos entender qual a relação dessa fase farmacocinética com os efeitos do medicamento e as características químicas. Então, turma, a fase farmacocinética, de modo geral, estuda a relação entre os mecanismos biológicos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e a toxicologia dos fármacos. Contudo, as 4 etapas da farmacocinética principais é a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Quando nós falamos em absorção, nós estamos falando da capacidade do medicamento sair do local onde ele é administrado para a corrente sanguínea. Isso é chamado de absorção. Distribuição é a capacidade do medicamento em sair da corrente sanguínea, circular pela corrente sanguínea e agir nos tecidos, e ir até o tecido para exercer os seus efeitos. Já o metabolismo, que também pode ser chamado de biotransformação, é quando ocorre principalmente no fígado,
Não significa que é somente no fígado, mas principalmente no fígado, e onde ocorre a modificação da estrutura química do medicamento em si, através da reação de fase 1 e reação de fase 2, que a gente vai ver mais adequadamente lá na frente, o que seria essa reação de fase 1 e fase 2. E, por último, nós temos aí a excreção ou eliminação de fármacos. Tudo isso são os aspectos farmacocinéticos. Nós temos algumas observações importantes quando se pensa nesse contexto. Quando a indústria farmacêutica ela resolve produzir um medicamento, quando ela pensa na característica química, ela precisa estudar todas essas 4 etapas para saber como é que vai ser a produção desse medicamento. Um exemplo, turma. O medicamento para ser absorvido, ou seja, para ele sair do local onde ele foi administrado e ele vai para a corrente sanguínea, ele tem que ter um perfil mais lipossolúvel. Por que ele vai ter que ter esse perfil mais lipossolúvel? Porque ele vai facilitar a sua absorção pelas membranas. Contudo, o medicamento, quando ele chega na corrente sanguínea, ele já não pode ter um perfil tão lipossolúvel. Ele também tem que ter um perfil hidrossolúvel, porque como ele está na corrente sanguínea, isso necessita com que ele consiga circular no sangue, e para isso acontecer, ele tem que ter também um perfil hidrossolúvel, não somente lipossolúvel. E quando o medicamento ele vai, por exemplo, ser eliminado, principalmente pelo sistema renal, o medicamento ele já não pode ser tão lipossolúvel, ele já tem que ser hidrossolúvel. Por quê? Porque o medicamento, para ser eliminado pelos rins, tem que ter um perfil hidrossolúvel, porque os rins é repleto de água, né? Então, olha só, quando se pensa no desenvolvimento de medicamento, tem que se estudar essas 4 etapas e verificar qual a relação desses fármacos com cada etapa, no perfil de radicais, no perfil de átomos, no perfil de polaridade, de solubilidade. É importante nós compreendermos que algumas vias de administração pode não passar pela via de absorção, tá? Não precisa ser absorvido o medicamento entre si. Por exemplo, toda vez que o medicamento ele é administrado pela via intravenosa, não ocorre o processo de absorção. Por que que não acontece? Porque a absorção é a capacidade do medicamento sair da onde foi administrado para a corrente sanguínea. Se administra o medicamento direto na corrente sanguínea, a etapa de absorção não existe. Já vai direto para a etapa de distribuição. Isso aí é uma exceção que é muito importante vocês compreenderem. É por isso que os medicamentos, teoricamente, os medicamentos que são administrados pela via intravenosa, eles têm que ter um perfil mais hidrossolúvel, eles têm que ter um perfil mais polar, porque como eles não precisam atravessar, teoricamente, a barreira, a membrana, para que possa chegar na corrente sanguínea, ele já vai direto para a corrente sanguínea, então tem que ter um perfil mais hidrossolúvel. Então, gente, o que seria a absorção? A absorção refere-se à passagem do fármaco do local de administração para a circulação sanguínea, que é aquilo que eu comentei para vocês. Então, quando eu falo absorção, é quando o medicamento ele sai da onde ele foi administrado e ele vai para a corrente sanguínea. Quando se desenvolve esses aspectos associados em relação ao medicamento, nós temos os aspectos que tem que ser estudado em relação à absorção. Quais são esses aspectos? A solubilidade, né, o pH e pKa, a polaridade, o mecanismo de transporte, a via de administração e a forma farmacêutica. Quando nós falamos, por exemplo, qual aspecto associado à solubilidade do fármaco que influencia no seu desenvolvimento? Vamos tentar recapitular, relembrar e aprender uma situação. Toda vez que o medicamento ele é desenvolvido, se estuda qual o melhor local onde ele vai ser absorvido.
Como assim? Se aquele medicamento que foi descoberto, que está sendo desenvolvido, ele tem perfil ácido, ele é um ácido fraco, ele é melhor absorvido no estômago. Se o medicamento que está sendo desenvolvido Se o medicamento que está sendo desenvolvido, ele tem um perfil básico, ou seja, ele é uma base fraca, ele é melhor absorvido no intestino. Aí o questionamento é, qual a relação da química farmacêutica com essa característica de solubilidade, onde é absorvido ou onde não é absorvido? Tem a ver, turma, com essa questão do pH e do pKa. Acredito eu que eu já falei, outros professores já devem ter comentado com vocês o seguinte, que o medicamento, quando ele é ácido, ele é melhor absorvido no estômago. E quando ele é básico, ele é melhor absorvido no intestino. Por que que isso acontece? Por que que o medicamento ácido ele é melhor absorvido no estômago ou por que que o medicamento básico ele é melhor absorvido no intestino? Isso tem a ver, gente, com a característica de ionização. O que é o aspecto de ionização? O que é que acontece? Os fármacos, para eles, quando eles chegam, por exemplo, o fármaco, quando ele chega no estômago, para ele diluir, para ele se dissolver nas secreções estomacais, é interessante que ele não perca carga, ele não adquire carga. Ou seja, um fármaco, para ser melhor absorvido, ele não pode ter carga. Mas, o Elisson, que carga é essa? Carga positiva, carga negativa, cátio, ânion. Então, toda vez que a gente ingere um medicamento, que ele é ácido, que ele vai para o estômago, esse medicamento ele não sofre ionização, ou seja, ele não adquire carga. Se ele não adquire carga, se ele não tem esses elétrons a mais, o que é que vai acontecer? Ele consegue se diluir mais facilmente no suco gástrico e consegue ser absorvido mais facilmente. Então, quando nós falamos essa característica de solubilidade, nós temos que entender que os medicamentos, em relação ao processo de absorção, eles são melhores absorvidos quando eles não adquirem carga, ou seja, quando eles não são ionizados. Por, por isso que tem essa relação associada aí entre a solubilidade, que é o pH, e o pKa. Quando nós falamos nesse aspecto de polaridade, nós já estamos falando na característica de radicais que são encontrados nessas moléculas. Que radicais que influenciam nessas polaridades? Aí a gente entra lá naquela questão da química orgânica, né? Se é um álcool, se é um aldeído, se é uma cetona, se é uma amina, se é uma amida. O que é que acontece? Esses radicais, esses grupos funcionais que há presente nos medicamentos, eles podem fazer com que esses medicamentos eles possam apresentar um perfil lipossolúvel ou um perfil hidrossolúvel. E é importante nós compreendermos que, dependendo da via de administração que o paciente ou que vai ser desenvolvido o medicamento, é necessário que pense nessa polaridade, nessa hidrossolubilidade e nessa lipossolubilidade, tá? Então, por exemplo, quando nós encontrarmos em uma estrutura química vários radicais hidroxila, né, OH. Então, se nós encontrarmos muita hidroxila em um medicamento, em uma estrutura química, tudo indica que esse medicamento ele tem um perfil mais hidrossolúvel do que lipossolúvel. Mas é muito importante também esclarecer uma situação, gente. Não se pode ter medicamento somente lipossolúvel, não se pode ter medicamento somente hidrossolúvel. De modo geral, é necessário que tenha medicamento com perfil hidro e lipo. Dependendo da via de administração, esse medicamento ele vai ser ou mais lipo ou mais hidro. Exemplo, se o medicamento ele é administrado pela via intravenosa, ele tem que ter um perfil mais hidro. Se o medicamento ele é administrado pela via
oral, ele já vai ter que ter um perfil mais lipossolúvel. Se ele é administrado pela via tópica, ele precisa ter um perfil mais lipossolúvel, porque precisa atravessar a célula, precisa atravessar a membrana. E aí, se tem membrana, precisa ter um perfil mais lipídico, mais lipossolúvel. Quando nós comentamos também em relação à absorção, um dos aspectos associados à absorção, gente, é a característica de transporte. Que característica de transporte é esse? É o transporte dos fármacos entre as membranas, né? Acredito eu que vocês estudarem em algum momento aí, né, ou na farmacologia, ou na citologia, ou em algumas disciplinas que falam sobre célula, o transporte ativo e o transporte passivo, né? O que seria esses transportes? Esses transportes, eles são responsáveis por facilitar ou auxiliar na passagem do medicamento entre as membranas, entre as células. E aí nós temos os dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. O que diferencia um ou outro é o aspecto de gasto ou não de energia. Quando se tem um transporte passivo, não tem gasto de energia. Quando se tem um transporte ativo, há gasto de energia. Mas, Wellington, o que faz com que ocorra o transporte passivo ou ativo? Gente, o que faz com que ocorra isso é o gradiente de concentração. O que seria esse gradiente de concentração? É a concentração do fármaco, é a quantidade de moléculas que tem. O que é que acontece? Toda vez que eu falo transporte passivo, é quando sai as substâncias de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. Por que é transporte passivo? Porque existe uma facilidade no gradiente. A substância ela sai da região mais para menos concentrada. Já quando eu falo transporte ativo, eu estou me referindo aos aspectos associados da concentração. A substância ela sai de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, ou seja, tem gasto de energia, porque a substância se vê obrigado a ter gasto de energia, a célula se vê obrigado a gastar energia, porque sai de uma região menos para uma região mais concentrada. É aquela história, eu gosto muito de dar um exemplo, por exemplo, do ônibus, né? Quando o ônibus está totalmente lotado, que abre a porta para uma pessoa subir no ônibus, a pessoa vai conseguir subir? Vai. Ela vai conseguir subir, mas ela vai ter que fazer um esforço enorme, empurrando as outras pessoas para poder entrar nesse ônibus. E isso seria um transporte ativo. Consegue chegar, consegue entrar no ônibus, contudo, com gasto de energia, fazendo esforço. Já o transporte passivo, não. O ônibus está totalmente vazio, as pessoas estão fora do ônibus e quando o ônibus abre a porta, as pessoas entram facilmente, porque, teoricamente, o ônibus está vazio. E aí facilita a entrada das pessoas. Então, quando a gente fala nesse transporte e a relação com a química farmacêutica, o que é que a indústria geralmente faz? Sempre a indústria ela coloca concentrações, quantidade de fármacos teoricamente um pouco a mais do que o necessário para ajudar nesse gradiente de concentração, para facilitar a passagem do fármaco do local onde foi administrado para a corrente sanguínea. Alguma pergunta, turma? Conseguindo compreender? E quando a gente fala nesses aspectos de via de administração e forma farmacêutica, gente, em relação à absorção, é o que eu já comentei anteriormente para vocês, né? A via de administração, ela influencia na absorção, né? Tem vias que têm uma absorção mais lenta, outras mais rapidamente. Exemplo, a via de administração sublingual.
a absorção dos fármacos é rapidamente, né? Porque a região sublingual é altamente vascularizado, tem uma mucosa mais fina, então facilita a passagem do fármaco. Já tem via de administração que não tem absorção, que é o exemplo da intravenosa, tá? A via intravenosa, ela não tem absorção, a substância já vai direto para a corrente sanguínea, então já vai para o aspecto de distribuição. E as formas farmacêuticas também influenciam na absorção, né? Formas farmacêuticas líquidas têm a tendência de ser absorvidas mais rápidas, mais facilmente, e as formas farmacêuticas sólidas, elas têm a capacidade de ser absorvida mais devagar. Lembrando ainda que existem formas farmacêuticas sólidas que têm aí o que nós chamamos de absorção prolongada, liberação lenta, liberação prolongada. O que seria isso? Mesmo quando você faz a ingestão do medicamento, esse medicamento ele tem uma característica de liberar pouco a pouco o fármaco no estômago, no intestino, e se é liberado lentamente ou pouco a pouco, se absorve-se lentamente ou se absorve pouco mais lentamente. Em relação aos aspectos de absorção, gente, era aqueles pontos que eu precisava comentar para vocês, que é muito importante, não esqueça. Quais são os fatores químicos que influenciam no aspecto de absorção dos fármacos? É a polaridade, é o transporte e também a solubilidade, que envolve o pH, que é o potencial hidrogeniônico, né? Substâncias ácidas são melhor absorvidas em substâncias ácidas, substâncias básicas são melhor absorvidas em meio básico, tá? Agora a gente vai passar para um outro aspecto da farmacocinética, que é a biotransformação. Quando nós falamos nesse aspecto de biotransformação, nós estamos nos referindo à capacidade do fármaco ele sofrer metabolismo ou ele modificar sua estrutura química no organismo em algum órgão. Quando nós falamos na biotransformação, logo vem em mente o fígado. O fígado como se fosse o principal órgão metabolizador. E, na verdade, ele é. O fígado é o principal órgão do nosso organismo que metaboliza os fármacos, mas não significa que ele é somente o órgão metabolizador. Existem outros órgãos que podem metabolizar, não tão em grande quantidade como o fígado. Pulmão pode metabolizar, os rins, o intestino, o sangue pode metabolizar, o cérebro pode metabolizar. Então, de modo geral, basicamente, quase que todos os órgãos do nosso organismo, eles conseguem metabolizar as substâncias. Contudo, o fígado é o principal órgão. Inclusive, eu destaquei aí em vermelho para falar sobre essa questão, né? Mas vamos entender por que o fígado ele é o principal órgão metabolizador. Nós temos algumas explicações em relação a isso. Primeiro, um dos motivos é que o fígado ele recebe todo o sangue que perfunde a área esplânica. O que seria isso? Gente, a região abdominal, ela passa algumas artérias, veias, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar do que nós chamamos de sistema porta-hepático, ou veias do sistema porta-hepático. O que são essas veias? É um conjunto de veias que circunda os órgãos viscerais, intestino, fígado, pâncreas. E aí o que acontece? Todas essas veias, todo esse sangue, esses capilares que circundam esses órgãos viscerais, eles levam todas as substâncias que são absorvidas nesses órgãos, nessa região, para o fígado. Isso aí é chamado de sangue do sistema porta-hepático, que leva todo esse sangue com todas essas substâncias para o fígado. Então, é uma das primeiras justificativas de entender por que o fígado é o principal órgão metabolizador. Porque, basicamente, todo o sangue que
entra em contato com essa região visceral, passa pelo fígado. Então, por exemplo, você faz a ingestão de um medicamento. Aí esse medicamento, ele vai para o estômago, vai para o intestino. O que é que vai acontecer? O estômago ou o intestino vão absorver, cai na corrente sanguínea esplânica, né? Cai na corrente sanguínea do sistema porto-hepático e essas substâncias migram para o fígado. É o primeiro ponto. O segundo ponto é porque, gente, o fígado, ele é o principal órgão metabolizador, porque ele tem grande quantidade de enzimas metabolizadoras. Que enzimas metabolizadoras são essas? As conhecidas e as famosas enzimas do citocromo P450, que são as enzimas que metabolizam as substâncias. E quando eu falo substância, não estou falando só medicamento. O fígado é o órgão, gente, que metaboliza todas as substâncias, seja nutrientes, seja substâncias exógenas, essas que nós administramos, ou seja, as substâncias endógenas, que é produzida pelo nosso corpo. Então, o fígado ele tem a capacidade de metabolizar praticamente todas as substâncias que é encontrada no nosso organismo, ou que é ingerido, ou produzido. Além disso, né, é no fígado que ocorre ou pode ocorrer o efeito de primeira passagem. O que seria esse efeito de primeira passagem? O próprio nome está dizendo, efeito de primeira passagem. Todo medicamento que é administrado por via oral, antes do medicamento alcançar a corrente sanguínea sistêmica, o medicamento ele passa pelo fígado. Quando o medicamento ele passa pelo fígado, essa substância, esse medicamento, ele já sofre um metabolismo, ou seja, já começa a alterar a estrutura química da substância. De modo geral, o que seria essa metabolização? Turma, o papel do fígado nesse contexto é facilitar o processo de metabolização. Em que sentido? Toda vez que nós falamos que o medicamento ele é metabolizado, significa que a estrutura química do medicamento ele mudou. Então, chega o medicamento com a estrutura A. Quando o medicamento ele chega no fígado com a estrutura A, as enzimas presentes no fígado pegam essa estrutura A e modifica. Modificando essa estrutura, simplesmente essa substância ela passa a ser uma outra, passa a ser um outro metabólito, não aquela substância anteriormente ingerida. Turma, alguma pergunta? E agora não. Certo. Então, quando eu falo, por exemplo, da metabolização, quando eu falo da importância da metabolização em si, que acontece no fígado, nós temos um objetivo. Qual é o principal objetivo da substância ser metabolizada? Ou qual é o principal objetivo da substância passar pelo fígado? Gente, o medicamento, para ele ser absorvido, principalmente por via oral, ele tem que ter um perfil lipossolúvel. Ele tem que ter um perfil lipossolúvel. Por quê? Porque para a substância conseguir atravessar as membranas plasmáticas, a substância tem que ser também lipídica, tem que ter perfil lipídico, certo? E aí o que é que acontece? A substância foi desenvolvida pelos químicos farmacêuticos, ela tem perfil lipossolúvel, ela foi absorvida, caiu na corrente sanguínea, foi por fígado. Quando a substância chega no fígado, o que é que o fígado vai fazer? Vai modificar a estrutura química dessa substância com uma finalidade, com um objetivo. Deixar as substâncias que têm perfil lipossolúvel em substâncias mais hidrossolúveis ou substâncias mais hidrofílicas.
Mas por que que o fígado tem esse papel? Por que que o fígado facilita, ou qual é o objetivo da substância que era lipossolúvel agora se transformar em hidrossolúvel? Porque agora a substância tem que ser eliminada. E o principal órgão de eliminação das substâncias é o sistema renal. É pelos rins que as principais substâncias são eliminadas. Só que aí tem um porém. Como é que uma substância vai ser eliminada pelo sistema renal se ela tem perfil lipossolúvel? Não tem como, porque a substância, quando chega nos rins, que ela tem perfil lipossolúvel, os rins é repleto de água. E aí a substância ela não vai ter essa característica, ela não vai ter como. Então, para que as substâncias possam ser eliminadas pelo sistema renal, o fígado pega as substâncias lipossolúvel e transforma elas em hidrossolúvel. Elas ficando hidrossolúvel ou ficando mais polar, elas têm a sua facilidade em ser eliminada. E aí a substância acaba sendo eliminada mais facilmente. Mas não é tão simples assim. A substância lipossolúvel, quando chega no fígado, ela precisa passar por algumas reações, elas precisam passar por algumas características, né? Não é só chegou no fígado e já se transformou em hidrossolúvel, não. Ela precisa passar ou pela reação de fase 1, ou pela reação de fase 2, ou por ambas, tá? Qual o objetivo dessa reação, ou dessas fases 1 ou fase 2? O objetivo é literalmente deixar as substâncias hidrofílicas, hidrossolúveis. E aí nós vamos estudar, nesse momento, essas reações, reação de fase 1 e reação de fase 2. Turma, essas reações, a reação de fase 1 e a reação de fase 2, elas também recebem outros nomes, né? Por exemplo, a reação de fase 1, como vocês podem observar debaixo dessa imagem, ela é chamada de funcionalização, mas ela também pode ser chamada de enzimática. E a reação de fase 2, ela é chamada de conjugação. E é muito importante nós compreendermos essas duas características, porque envolve uma parte química muito importante nesse contexto. Olha só, turma, a reação de fase 1, ela envolve enzima. Se envolve enzima, significa que vai ter algumas reações importantes, que é a reação de oxidação, ou oxidação e redução, e a reação de hidrólise. E tem a participação de enzima. Já a reação de fase 2, que é a reação de conjugação, o próprio nome está dizendo, conjugação. O que é que vai acontecer? É uma reação, gente, que não tem participação de enzimas, tá? As enzimas não estão envolvidas nesse contexto e envolve a ligação de um composto, geralmente é o ácido glicurônico, é o principal, mas tem outros, se ligando aos fármacos. E é importante compreender, toda vez que tem a reação de fase 2, que é a reação de conjugação, o fármaco, a droga ou qualquer substância que sofreu reação de fase 2, ela fica 100% hidrossolúvel, ou seja, pronta para ser eliminado pelo sistema renal e fica inativa, ela perde o seu efeito, ou maléfico ou benéfico. Professor? Oi. Eu sou de medicamento solúvel e hidrossolúvel, né? Na parte da metabolização do fígado. A minha pergunta é, existe diferença na medicamento da corrente sanguínea pelo fato dele ser lipossolúvel ou hidrossolúvel? E Ellen, você pode repetir novamente, falhou muito. Fala um pouquinho mais devagar, tá? Tá. A respeito dos medicamentos, que o senhor falou, aliás, dos fármacos, que eles têm a função, a absorção tanto lipossolúvel quanto hidrossolúvel, né? Aí passa pela metabolização do fígado. Eu quero saber, quando é para ele fazer efeito no organismo, eles têm alguma diferença na ação do efeito no organismo por ele ser lipossolúvel ou hidrossolúvel? Sim.
Isso vai influenciar muito, Ellen. Ó, essa questão da hidrossolubilidade, lipossolubilidade, ela também está associada a efeitos. Vou dar um exemplo, que é o que eu espero chegar e explicar isso presencialmente para vocês. Mas uma das características que nós vamos estudar é o que nós chamamos de fármacos estruturalmente específicos e fármacos estruturalmente inespecíficos. O que é que acontece? Tem medicamentos que o perfil físico-químico dele é que faz efeito. Um exemplo, anestésico. Os anestésicos como xilocaína, lidocaína, alotano, anestésicos gerais. Os anestésicos, eles fazem efeito porque eles são lipossolúveis. Eles são tão lipossolúveis que eles conseguem se dissolver na membrana dos neurônios, na membrana dos nervos e impede o impulso nervoso. Impedindo esse impulso nervoso, consequentemente, não tem a percepção para dor. Nesse caso aí, um dos motivos dos anestésicos ter efeito é porque eles são bastante lipossolúveis. E ainda tem uma outra situação. Fármacos que são muito lipossolúveis, eles têm a tendência de permanecer mais tempo no organismo, exerce um efeito por mais tempo, porque ele tem dificuldade de ser eliminado. Não é à toa que, dependendo do anestésico utilizado, mesmo depois do procedimento cirúrgico, a pessoa passa 2 horas, 4, 5 horas para voltar literalmente a ter aquela sensação de domínio do corpo. Ok, obrigada. E ainda tem outras situações. Geralmente, os fármacos que agem no sistema nervoso central, tá? Eles precisam atravessar a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma barreira gordurosa. Então, por exemplo, para os medicamentos conseguirem agir no sistema nervoso central, os medicamentos eles precisam ter um perfil lipossolúvel para conseguir atravessar essa membrana. A minha dúvida foi maior porque eu estive estudando e eu observei que tem antibióticos que eles têm a função tanto o fármaco mais lipossolúvel, né? E outros antibióticos com mais hidrossolúvel. Isso me chamou a atenção pelo fato de serem antibióticos e ter mais essa afinidade, um ser lipo e outro ser hidro. Isso, mas aí também tem um outro ponto importante, né, Ellen, aí nessa relação do antibiótico. Lembra que os antibióticos, geralmente, eles vão agir na parede de membrana de células bacterianas. E aí, muitas vezes, dependendo do tipo de antibiótico, eles têm que ter um perfil mais lipossolúvel, quando eles querem agir sobre a parede, ou então hidrossolúvel quando eles têm que agir, por exemplo, mais internamente, porque aí abre a parede, o antibiótico entra e faz um efeito ali no núcleo, em outras enzimas, tá? Ok, obrigada. Tá. E professor, Oi. no caso da metabolização, uma pessoa que ela tem problema renal, como é que ela faz para fazer a excreção e acontecer mesmo essa questão da metabolização, do medicamento ele ficar mais hidrossolúvel? Jéssica, repete para mim o início, tu falou nebulização, foi? Não, assim, na questão da metabolização. Uma pessoa que ela tem problema renal. Tá dando para escutar? Uma pessoa que tem problema renal. Então, assim, como ocorre essa troca de lipossolúvel para hidrossolúvel, uma pessoa que tem problema renal, como isso acontece? Tá, vamos por parte. Jéssica, todas as pessoas que têm problema renal ou hepático, quando se pensa na administração de medicamento, tem que pensar, tem que olhar, tem que ver com outros olhos. O que seria isso? Eu tenho que modificar a dose. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem insuficiência renal crônica, que toma um medicamento, ela vai ter dificuldade de eliminar. Então, a dose dela vai ter que ser menor, porque a dose vai começar a acumular. Quando o paciente tem, por exemplo, um problema hepático que não consegue metabolizar e deixar a substância mais hidrossolúvel para ser eliminada,
Consequentemente, ela vai acontecer o quê? Eu também vou ter que mudar a dose, vou ter que modificar essa dose, para não ter um acúmulo, para não levar à toxicidade. Como é que se faz para um paciente que é renal crônico, que não vai conseguir eliminar as substâncias, ou ela é hidro ou lipo? Nesse caso, vai ter que fazer hemodiálise. A pessoa precisa fazer hemodiálise para facilitar a eliminação das substâncias, não somente do medicamento, mas de outras substâncias do organismo. E quando a pessoa tem, por exemplo, problemas hepáticos, como é que faz para ter essa transformação? Se o fígado não tem força ou tem um problema que não tem como metabolizar, a substância ela vai para outros órgãos ser metabolizada. O problema é que nos outros órgãos ela é metabolizada mais lentamente. Então demora muito mais tempo para ela ficar hidrossolúvel para ser eliminada. Por isso que a dosagem também tem que ser diferente. Geralmente, pessoas que têm problemas hepáticos e renais, sempre a dose dos medicamentos vão ser menores. Professor, Oh, por que quem é doente renal crônico não pode tomar o anti-inflamatório? tá. Principalmente anti-inflamatórios não esteroidários, tá? Principalmente anti-inflamatórios não esteroidários, como nimesulida, como diclofenaco. Vamos primeiro entender. Anti-inflamatórios, gente, eles são considerados substância, fármacos nefrotóxicos. O que são fármacos nefrotóxicos? São fármacos que têm a capacidade de lesionar o sistema renal. Por quê? Existem algumas substâncias que são produzidas para minimizar a pressão sobre os rins, a vasoconstrição sobre os rins. Entre essas substâncias tem a prostaglandina benéfica, Quando o paciente ele toma o anti-inflamatório, principalmente o não esteroidal, como, por exemplo, a IAS, diclofenaco, nimesulida, o que é que acontece? Esses fármacos que eu falei agora para vocês, eles têm a capacidade de bloquear a enzima a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é uma enzima benéfica que produz as prostaglandinas que protege os rins. Então, quando se utiliza demais o anti-inflamatório, deixa de produzir a substância que protege os rins. E isso vai levando a uma lesão renal até desenvolver uma insuficiência renal. Quando o paciente já tem insuficiência renal, isso pode agravar mais ainda o processo da doença, mesmo que os rins já estejam danificados. E um outro ponto que talvez seja uma das justificativas melhores, é porque os anti-inflamatórios, gente, eles aumentam a reabsorção de sódio. E isso aumenta a reabsorção de líquido e aumenta a pressão arterial, tá? E aí, um paciente que tem problema renal pode ter certeza que ele também vai ter problema de pressão arterial, até porque um dos órgãos responsáveis para regular a nossa pressão é os rins. Tá bom, obrigada. Deu para entender. O Ciro ia perguntar alguma coisa? Então, turma, olha só. E aí é importante nós começarmos a compreender essas duas fases, fase 1 e fase 2, que é a fase 1 enzimática e a fase 2 de conjugação. Nós vamos olhar agora cada fase. Olha só, gente, a reação de fase 1, ela é chamada aí de reação enzimática ou de funcionalização. Por que que isso acontece? Porque a reação de fase 1 vai ocorrer a modificação estrutural das substâncias. Toda vez que uma substância ela passa por um processo de fase 1, a estrutura dela vai modificar. Modificando essa estrutura, eu tenho alguns pontos a esclarecer. A substância que modificou a estrutura, ela pode ficar mais ativa, ou seja, ela pode ficar mais potente, ela pode ficar inativa, perder o seu efeito, e ela pode
se tornar um composto tóxico. Então, toda vez que passa pela reação de fase 1, pode acontecer isso, a substância ficar mais ativa, inativa ou mais tóxica. E a reação de fase 1, ela acontece através da participação de enzimas e pode ser através das reações de oxidação, de redução ou hidrólise, de ciclização e deciclização. Para compreender, o que é ciclização? Ciclização é quando eu tenho uma substância que tem a cadeia aberta, e quando passa pela reação de fase 1, essa substância ela vai fechar a cadeia, ou seja, a cadeia vai ficar cíclica, ou seja, a cadeia vai ficar com a característica fechada. E o que é desciclização? É quando eu tenho um medicamento, uma substância que tem anéis, que tem a cadeia fechada, mas quando passa pela reação de fase 1, a cadeia se abre. E isso aí é chamado de desciclização. Gente, olha o tanto que é importante essa compreensão. Se eu tenho uma substância que é cadeia fechada e ela passa agora a ser cadeia aberta e vice-versa, ela modifica totalmente o seu efeito. Ela não é mais aquela substância inicial, ela é outra substância, porque mudou a sua característica estrutural. Um exemplo, aliás, já que eu vou dar um exemplo para vocês de reação de fase 1, mas aí dentro dessas reações de fase 1, nós temos a oxidação, e aí vale a pena ressaltar para vocês, né, para vocês recapitular lá da química inorgânica. Quando eu falo oxidação, ocorre perda de elétrons, né, então eu tenho um composto, esse composto doa elétron, perde elétron. Quando se tem redução, o composto ele recebe elétron, ou seja, ele ganha elétron. E quando tem hidrólise, quando tem uma reação de hidrólise, ocorre a participação ou a quebra da água na reação enzimática, na reação química. Então, de modo geral, o que acontece aqui na fase 1? Participação de enzimas através de um desses processos que eu falei para vocês, com o objetivo de modificar a estrutura química da substância inicial. Quando muda a estrutura química da substância inicial, nós temos alguns aspectos que pode ocorrer. A substância ela pode ficar mais ativa, ela pode ficar tóxica ou inativa, pode diminuir o seu efeito. Turma, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma substância chamada codeína. Já ouviram falar dessa substância, codeína? Sim. Já. A codeína, Sim, gente. sim. Vocês sabem para que é que serve? Geralmente eles usam para dor, né? Dor intensa. Dor, né? Uhum. Certo, intensa. Mas vocês sabiam, gente, que a codeína ela tem uma diferença de efeito dependendo da dose? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe xarope de codeína. O xarope de codeína, ele é utilizado como expectorante. É usado para expectorar, né? Ajudar a retirada do muco. Mas como é que a codeína ela é expectorante, mas também ela é utilizada para dor, como a Ionara comentou? O que diferencia, gente, a codeína, o efeito dela é justamente a dosagem. Olha olha ver se vocês conseguem raciocinar comigo. A codeína, quando ela chega no fígado, ela sofre reação de fase 1. E sabe qual é o composto que a codeína produz dentro do nosso organismo, no fígado? A codeína, ela produz, gente, a morfina. A codeína, dentro do nosso organismo, ela produz a substância morfina, ela deriva a morfina. Por isso que a codeína é utilizado como analgésico e forte. Inclusive, os medicamentos que são à base de codeína, como analgésico, tem receita especial, né? Principalmente receita C. Eu vou tentar mostrar bem aqui a imagem para vocês da codeína. Só um momento.
Turma, vocês estão conseguindo ver a imagem que eu coloquei? Sim. Perfeito. Então, olha só. Nós temos aí 3 substâncias. Nós temos a codeína do lado esquerdo, que a codeína tem perfil analgésico e antitussígeno. No meio, nós temos a heroína. E na ponta, do lado direito, nós temos a morfina. Eu quero que vocês esqueçam a heroína e prestem atenção só na codeína e na morfina. Gente, se vocês olharem a codeína e a morfina, só um momento. Olha só. Ó, se vocês observarem, continua vendo, gente, a imagem? Sim. Tá. Então, olha só. Se vocês Só observarem. Vocês conseguem tá? Oi? Só ficou um pouco menor. Vê se consegue dar um zoom na imagem. Tá. Vê se a função Ctrl ou Scroll Look funciona, professor. Para dar o zoom. Olha só, turma. Se vocês observarem, nós temos aqui a codeína, tá?
Só um momento. Sou da vida. Turma, vocês estão conseguindo ver a imagem? Sim. Tá, professor? Tá. Então, olha para a codeína e olha para a morfina. Se vocês observarem, gente, de modo geral, a codeína e a morfina, elas são muito semelhantes mesmo. O que diferencia a morfina da codeína é aqui, ó. Basicamente, é nesse... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. É mais ou menos aqui. Aliás, ó, se vocês observarem, aqui ocorre a diferença da morfina para a codeína. Se vocês observarem, a morfina ela tem uma hidroxila, enquanto a codeína, ela tem aqui já um éter, tá? Se vocês observar. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que, de modo geral, o que acontece? A codeína, ela acaba se transformando na morfina. Como é que a codeína ela consegue se transformar na morfina dentro do nosso organismo? Ela se transforma através da reação de fase 1, tá? Então, assim, que eu estava comentando, que a codeína ela pode ter um efeito expectorante, né, antitussígeno, aqui, ó, antitussígeno. Contudo, uma grande quantidade de codeína pode se transformar em morfina, certo? E isso acontece através da reação de fase 1. Por isso que tem que tomar muito cuidado na dosagem de codeína. Uma pessoa que toma uma dosagem grande demais de codeína pode produzir dentro do seu organismo a morfina. E aí pode ter o efeito analgésico da morfina, como também pode levar a uma dependência, pode levar a alguns efeitos não agradáveis. E, professor,
o fator resultante da codeína para morfina. No caso, de um lado eu li ali, carbono e oxigênio 2. Aí sobra o quê? Só um momento, peraí. Pode perguntar de novo, Ciro? Tá, o senhor falou que uma sintetiza a outra, não é isso, professor? Isso. No caso, o CH3 e o CH2, não, Na CH2 e codeína. CH2, isso, que sobrou da resultância. Ele, no caso, o quê? Vai ser excretado ou vai ser sintetizado por organismo para outra substância? Outra substância, ele se torna um radical. Por exemplo, nós temos aí, olhando para a codeína, se você observar, nós temos aí CH3 ligado a oxigênio, oxigênio ligado a um carbono. Isso daí é um éter, tá? Isso é um éter. O que é que acontece? Se você observar, o que vai sair aí é o metil. Se você observar, o hidrogênio ele entra no lugar desse metil e, consequentemente, forma a hidroxila. E aí vai ter e vai ter, só um momento, e aí vai ter a morfina. Ó, se você observar aqui, o que vai sair, ó, aqui nós temos o metil, certo? E o oxigênio aqui. Sai o metil e entra somente um hidrogênio, que é esse daqui, ó. Somente um hidrogênio. E Ah, tá ok, tá. aí, esse metil aqui que saiu, ele vai ficar como um radical livre, pronto para ir para outra molécula e sintetizar e produzir um outro composto. E interessante esse teu comentário, porque o que acontece, gente? Muitas vezes essa reação de metabolização que acontece no fígado pode produzir vários radicais livres, e esses radicais livres eles podem ser considerados tóxicos, tá? Um dos exemplos muito comum desses radicais livres é o paracetamol. O paracetamol, ele é um potente antitérmico. Contudo, tome muito cuidado, pois o paracetamol ele produz radical livre pela metabolização e esse radical livre acaba lesionando o fígado. E o indivíduo, depois de semanas utilizando paracetamol, pode ter aí um aumento do fígado, uma lesão hepática. Voltando para os slides.
Então, turma, de modo geral, a reação de fase 1 participa enzimas, né? E aí ocorre a substituição de radicais, a introdução de radicais através dessas reações de oxidação, redução, hidrólise, ciclização e deciclização. E nós temos a fase 2. O que é que acontece? Não tem uma sequência, não significa que o medicamento ele precisa passar pela fase 1 para ir para a fase 2. O medicamento, a substância, gente, ela pode ir direto para a fase 2 sem passar pela fase 1. Não tem essa criteriosidade, não tem essa regra, tá? Já a fase 2, gente, já não é fase enzimática, não tem a participação de enzima. Nesse caso aí, é o que nós chamamos de conjugação. Por isso que a fase 2 é chamada de conjugação. O que é essa conjugação? Eu tenho um medicamento que foi ingerido, vem um outro produto que foi produzido pelo nosso corpo e se liga a esse medicamento. Ligando, ele conjuga. Conjugando, o fármaco, o medicamento, ele fica totalmente hidrossolúvel e inativo, pronto para ser eliminado. A fase 2 ela pode acontecer através do processo de glicoronidação, ou seja, a entrada de um radical glicoronil, sulfatação, a entrada de um radical de sulfato, acetilação, a entrada de um radical acetil, metilação, a entrada de um radical metil, ou conjugação com aminoácidos e com a glutationa, que o mais comum que acontece é a conjugação com a glutationa. Glutationa é uma substância produzida pelo nosso corpo, tá, gente? É um carboidrato, na verdade, é produzida pelo nosso corpo, e essa glutationa, a função dela é se ligar aos fármacos, aos radicais, para ficar hidrossolúvel esses radicais, esses fármacos, pronto para ser eliminado e não ter mais efeito nenhum no organismo. Então, quando se fala, por exemplo, aí da reação de fase 1, né, que é a funcionalização, né, nós temos aí os metabólitos. Toda vez que ocorre a fase 1, ocorre a modificação da estrutura química, né, a modificação da estrutura química, e aí vai produzir um outro composto. Esse outro composto, como eu comentei para vocês, pode ser mais tóxico, ativo ou inativo. E aí, a fase 1 geralmente acontece em tecidos que têm enzimas, como, por exemplo, fígado, mas também pode acontecer nos rins, no intestino, no pulmão, no sangue. E nós temos a fase 2, que já é a conjugação, né? O que seria essa fase 2? É quando vem um composto produzido pelo organismo e conjuga, né? E conjuga com o fármaco pronto para ser eliminado, porque vai ficar 100% hidrossolúvel e pronto para ser eliminado. E aí eu estou dando alguns exemplos para vocês aqui, gente, de reação de fase 1, né? A reação de fase 1, ela pode expor ou inserir grupamento sulfidrila, hidroxila, amina ou carboxila. Então, toda vez que acontecer a reação de fase 1, que vai vir enzimas e vão inserir o radical sulfidrila, inserir radical hidroxila, inserir amina ou o radical carboxila, vai deixar aquele fármaco, vai deixar aquela substância mais hidrossolúvel, com maior facilidade de ser excretada pelos rins. Contudo, tem que tomar muito cuidado, pois, dependendo da reação de fase 1 e dependendo do composto, nós podemos produzir compostos mais ativos ou mais tóxicos. É tanto que eu coloquei para vocês o exemplo da codeína, né? A codeína, em grande quantidade, ela se converte em morfina. E aí, se tem morfina dentro do organismo, o corpo vai responder ao efeito da morfina, né? Que é um analgésico altamente potente. Lembrando, gente, que a morfina ela pode levar à dependência química. A morfina, um dos efeitos colaterais dela é a insuficiência respiratória. O indivíduo pode ter dificuldade respiratória, que é a depressão respiratória, tá? E geralmente
A reação de fase 1 acontece dentro da célula, tá, gente? Na região celular, principalmente nos tecidos que têm enzimas. Dentre as reações de fase 1, nós temos a oxidação, tá? A oxidação, de modo geral, gente, ocorre perda de elétron, tá? Um dos mecanismos de ocorrer o processo de oxidação é através do sistema... Oi? Com licença. Oi, Ângela. É que o slide aqui, para mim, tá só carregando e tá como se fosse no primeiro slide ainda. E eu não sei se o problema tá só aqui aparecendo para mim ou se as outras pessoas também Pra estão mim tendo também. esse problema. E já faz um bom tempo que tá assim. Eu tô esperando carregar, pensei até que era minha internet, Pra mim mas também continua do tá mesmo assim. jeito. Eu acredito, se está demorando carregar, é a internet. Os outros Só- alunos estão vendo os slides ou não, gente? Tá no slide Não. 25, professor. Para mim Tá no também. slide 5. Pra mim tá Oxidação. Pra mim também tá ok também. Tá no slide 25. Isso mesmo. Pra mim tá ok. Tá certo. Deve ser a internet, então. Ângela, Também não geralmente, está aparecendo pra mim, não. os que não estão aparecendo, minha sugestão é que vocês saiam e entram novamente, tá? O Ok. meu também não tá aparecendo. Eu acho que ele pode ir. Aqui. Então, turma, como eu estava comentando para vocês, em relação à reação de fase 1, né? Um dos mecanismos de ocorrer a reação de fase 1 é através de reações enzimáticas, que pode ser através do processo de oxidação, no processo de redução, no processo de hidrólise. Eu vou explicar para vocês agora através do processo de oxidação. O processo de oxidação, ele pode acontecer... Primeira coisa, o que seria oxidação? Oxidação, gente, é a capacidade da substância em perder elétron, tá? É a capacidade da substância em perder elétron. Então, toda vez que tem oxidação, significa que vai ter a participação de enzimas retirando elétron daquela substância. Isso geralmente acontece através das enzimas do sistema P450, que é o citocromo P450, tá? Algumas enzimas que são responsáveis por esse processo é a NADH citocromo P450 redutase e a citocromo B5 redutase. De modo geral, essas enzimas fazem parte do conjunto de enzimas do citocromo P450. Outro ponto, toda vez que a oxidação favorece a perda de elétron, quem é que vai receber esses elétrons? Possivelmente vai ser outras substâncias lipofílicas. Acaba recebendo esses elétrons da onde ocorreu a perda. Um ponto talvez que seja muito interessante que vocês voltem a dar uma lida, gente, é no processo de oxirredução. Apesar de eu estar falando para vocês de oxidação, toda reação de oxidação, ela também é uma reação de redução. Por isso que existe lá o potencial redox, ou NOx, tá? Porque toda substância, quando oxida, uma tem que reduzir. Quando uma reduz, a outra tem que oxidar. O processo de oxidação pode acontecer também na membrana das células, porque tem fosfolipídio, e no retículo endoplasmático. Só para mostrar para vocês onde é que acontece esse processo de oxidação no fígado. Acontece na própria membrana das células hepáticas, no fígado. Ou no retículo endoplasmático, que é dentro do citoplasma. Então, só para vocês relembrarem, né, o citocromo P450, ele é uma família,
Dentro dessa família do citocromo P450, existe vários tipos de enzima, e cada enzima tem uma especificidade para medicamento, para a estrutura ser metabolizadas, tá? Já na reação de redução, nós temos aí também a participação do citocromo P450. A reação de redução já não tem a participação tão grande do oxigênio, tá, gente? É tanto que lá na oxidação, o próprio nome está dizendo oxidação. Para acontecer o processo de oxidação, existe a necessidade da participação do oxigênio. Já na redução, não tem essa concentração do oxigênio. Enquanto a oxidação perde elétron, a redução ganha o elétron. Exemplos de fármacos, exemplos de substâncias que podem sofrer redução. São aqueles fármacos que têm grupamento aldeído, tá? Lá da química orgânica, tem grupamentos quinona, N-óxidos, alquenos e asos e nitro. Todos aí são grupamentos que, quando na estrutura química do medicamento tiver, possivelmente vai participar por reações de redução. Então, quando eu pegar um medicamento, eu olhar a estrutura do medicamento e eu observar que tem um radical aldeído, que é a carbonila ligada a um oxigênio e a carbonila ligada a um hidrogênio, seria o aldeído. Então, quando eu pegar, por exemplo, um aldeído, um fármaco, e eu ver que tem aldeído, tudo indica que ele pode sofrer reação de redução. Olha só, gente, aqui nós temos um exemplo de reação de redução. Só um momento. Turma, eu vou dar um exemplo aí para vocês, nesse processo do etanol, né, da bebida alcoólica, da pitu, da cachaça, do uísque. Se vocês observarem aí em cima, nós temos uma molécula de álcool, né, de etanol. Essa molécula de álcool, de etanol, ela vai ser transformada, se vocês observarem, ela é transformada em acetaldeído, que é essa segunda substância, tá? Essa segunda substância. Se vocês observarem, o acetaldeído, ele tem um grupamento funcional aldeído. Ele tem um grupo funcional aldeído. O que é esse grupo funcional? É onde tem esse carbono com dupla ligação ao oxigênio, e isso é chamado de carbonila, e essa carbonila, né, esse C dupla O, está ligada a uma hidroxila, desculpa, a um hidrogênio. Isso daí é o aldeído. Se vocês observarem, o que é que acontece? O acetaldeído, ele é transformado em acetato. Vocês conseguem observar que o hidrogênio, ele passa agora a ser um oxigênio, então significa que ele recebeu elétron. Se ele recebeu elétron, ele passou por uma reação de redução, porque redução recebe elétron e oxidação perde elétron, tá? Aqui é um exemplo de reação de redução. O acetaldeído, ele é reduzido a acetato. O acetaldeído, ele é transformado em acetato. De que maneira? Através desse processo de redução, onde recebe um elétron. Então, toda vez que tem recebimento de elétron, redução. Toda vez que tem perda de elétron, oxidação. Já na nossa última reação de fase 1, que eu vou mostrar para vocês, é a hidrólise. O próprio nome já está dizendo, hidrólise significa a capacidade da substância de quebrar água em uma reação química, tá? Quais são os tipos de fármacos que participam do processo de hidrólise?
são xenobióticos, como os aldeídos, cetona, disulfetos, quinona, só para vocês compreenderem, gente. Turma, não sei se vocês lembram, mas o termo xenobiótico significa qualquer substância estranha ao nosso corpo. E o medicamento, ele é um xenobiótico porque ele é uma substância estranha, tá? Então, quando eu falo reação de fase 1, hidrólise, quer dizer que a hidrólise, os fármacos que possam ter aldeído, cetona, disulfeto, quinona, esses tipos de radicais presentes na molécula, eles podem sofrer reação de hidrólise. E com a participação de algumas enzimas, como, por exemplo, carboxisterase, pseudocolinesterase e paroxonase. Todas essas enzimas são encontradas aí no tecido e também no plasma, no sangue. Aqui é só para mostrar para vocês, né, alguns exemplos de fármacos que podem sofrer modificação na sua estrutura e originar outros compostos, tá? Que são o que nós conhecemos aí como... Nós conhecemos como profármacos, tá, turma? O que seria profármacos? Profármacos são substâncias que são inativas, ou seja, não apresentam efeito farmacológico teoricamente nenhum. E só que quando ele passa pelo processo de metabolismo, esses fármacos eles conseguem dar origem, essa substância inativa consegue dar origem a uma outra substância mais potencialmente ativa. Exemplo, nós temos aí a prednisona, turma. A prednisona é um corticóide bastante utilizado. A prednisona, ela é um profármaco, ou seja, ela é uma droga inativa. Não tem efeito, mas quando passa pelo processo de metabolismo, ela dá origem a uma substância ativa, que é a prednisolona. Um outro exemplo de substância inativa é a cortisona, tá? Que também é um corticóide, que quando passa pelo processo de metabolismo se transforma em hidrocortisona. E a última aí, que é a azotioprina. Essa azotioprina, gente, ela é um antimetabólico, ela é um imunossupressor, tá? Ela diminui aí o sistema imunológico, é bastante utilizado para indivíduos que já fizeram transplante ou precisam fazer transplante, aí tem que diminuir esse sistema imunológico. Só que a azotioprina, ela é um profármaco, ou seja, ela é inativa, e quando passa pelo processo de metabolismo, ela se transforma na droga ativa, como, por exemplo, aí, a mecaptopurina. E nós temos, por exemplo, fármacos, né, que na reação de fase 1, eles dão origem a substâncias muito mais potentes, potencializa, como, por exemplo, pessoas que utilizam heroína e codeína. Tanto a heroína como a codeína, ela se transforma na morfina, que é um analgésico bastante potente. Olha o propanolol aí, um antihipertensivo. Quando se toma o propanolol, que ele é metabolizado, ele dá origem ao hidroxipropanolol, que é uma substância muito mais potente. O diazepam, ele se transforma no nordiazepam dentro do nosso organismo, pelo processo de fase 1. Então, tem um efeito ansiolítico bem maior. Não sei se vocês já ouviram falar da fenacetina, também bastante utilizado aí. A fenacetina é uma substância que, quando ela é metabolizada, ela dá origem ao paracetamol, que é uma substância com um potencial antitérmico bastante grande. E, para a gente finalizar essa primeira parte de reação de fase 1, só para vocês entenderem que a reação de fase 1 é a reação de funcionalização, ela recebe esse nome funcionalização porque vai dar funcionalidade às substâncias. Quem faz essa reação de fase 1 são enzimas, encontradas principalmente no fígado, que são as enzimas do citocromo P450, tá? Essas reações que essas enzimas fazem
sobre esses metabólitos, sobre essas substâncias. São de oxidação, hidroxilação, de hidrólise, de redução, de ciclização, desciclização, desalquilação, desaminação, tá? Todas essas reações aí participam da reação enzimática de fase 1. Qual o objetivo da reação de fase 1? Deixar os compostos mais hidrossolúveis para ser fácil de ser eliminado, tá? Deixar as substâncias mais ativas, tá? Farmacologicamente, contudo, tem que tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que nós podemos ter substâncias que ficam mais ativas, nós podemos também ter substâncias que ficam mais potencialmente perigosas, mais tóxicas. Turma, alguma dúvida? Quer fazer algum questionamento? Turma, como eu já falei muito de reação de fase 1, agora eu preciso falar de fase 2, mas eu não vou entrar em detalhe hoje mais para vocês. Eu acho que eu já falei demais, eu acho que é muita informação.